Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos e a todas. Hoje estamos fazendo a nossa live meia horinha mais tarde. Hoje é domingo, né? E é Ekadasi, então, dando um tempinho a mais, né? Hoje nós fazemos um puja mais rebuscado, né? Cantamos mais volta de japa. Então, assim, nem vou me alongar muito, né? E hoje nós estamos lendo, hoje vai ter só no Facebook, e como eu sou só com 2 dispositivos, o outro que eu fazia, deixei lá no templo, né? Então, infelizmente, eu só vou fazer hoje no Facebook, né? Então é isso. Vamos começar então. Vamos ler hoje o Sri Chaitanya Charitamrita. O capítulo do Adilila é o capítulo 7, que é chamado de 7 aspectos, né? 5 aspectos. Capítulo 7, o título, né? É o Senhor em 5 aspectos, né? Panchatattva, Chaitanya, Sri Chaitanya Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Srivasa de Goura, né? Srivas, né? Chaitanya Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Srivasa. Vamos começar cantando então. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam, Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna He, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshamam, Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Pahimam, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Rakshamam, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna He, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshamam, Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Pahimam, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna He, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita
Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavridam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavridam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavridam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Sila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Sila Prabhupada 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 Gaur Premanandi Hari Hari Haribo Hare Krishna Sila Prabhupada aqui Sri Chaitanya Charitamrita aqui Jai Marcelo Magalhães, bom dia Hare Krishna. Então hoje o pessoal está meio disperso porque primeiro que é domingo, é Ekadasi, ainda por cima começamos 8h30, né? Porque Ekadasi a gente faz outras coisas, né? A gente incrementa um pouco mais o nosso puja, o nosso serviço devocional, aumenta o número de voltas, então o pessoal fica meio ocupado, né? Então botamos para 8h30 e vamos então começar a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, né? O Adilila, capítulo 7, Sri Chaitanya é a verdade absoluta em 5 aspectos, né? Panchatattva. E aqui nesse contexto aqui, Chaitanya Mahaprabhu ele está pregando para os sannyasis impersonalistas, liderados por Prakashananda Saraswati, e está explicando para o líder dos sannyasis e também para os demais sannyasis que estão ali, eram dezenas de sannyasis, as instruções que o guru dele, Ishvarapuri, deu para ele, né? Ishvarapuri era discípulo de Madhavendra Puri. Essa era uma associação discipular, pertencia a Sankara Sampradaya, mas eles eram todos devotos puros, né? Isso era uma questão de essa formalidade, né? Então, quando Prakashananda Saraswati perguntou para Sri Chaitanya Mahaprabhu por que ele vivia só cantando e dançando e não ficava estudando os Vedas, né? Não era um vedantista, né? Ele ficava para os sannyasis mayavadis, né? O dever do sannyasi é só ficar estudando, desenvolvendo jnana e também vairagya, né? Desapego, e Chaitanya Mahaprabhu ficava dançando e cantando, né? Propagando o movimento de Sankirtana, e eles não entendiam isso, então eles criticavam Chaitanya Mahaprabhu, né? Dizendo que ele era um sentimentalista, né? E que até que era um louco, né? Que estava fazendo isso, né? Junto com outros sentimentalistas, né? Que servem demais devotos, até que os devotos não aguentaram tantas críticas e imploraram que Chaitanya Mahaprabhu fosse lá conversar com esses sannyasis mayavadis, né? Que eles estavam assim criticando. E aí então Chaitanya Mahaprabhu explicou, né? Que antes ele estudava o Vedanta, ele era um erudito, mas depois que ele foi iniciado, o guru dele disse que ele era um tolo, que ele devia simplesmente cantar o Mahamantra Hare Krishna. E aí falou aquele famoso verso, né? Harinama, 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 Evakevalon, Karo Nasteva, 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 Gatiraneta. Nessa era atual de Kali não existe outra alternativa, não existe outra alternativa, não existe outra alternativa, simplesmente Harinama, Harinama, Harinama.
cante os santos nomes, cante os santos nomes, cante os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí, porque aí depois Chaitanya Mahaprabhu começou a cantar e ele começou a desenvolver sintomas de êxtase, né? Ele rapidamente alcançou esse estágio de prema, bhakti, né? De amor puro por Krishna. E aí então ele começou a ficar assim igual um louco, né? E aí ele voltou até o guru dele e falou: o que está acontecendo, né? Comecei a cantar esse Mahamantra e começaram assim, a aparecer sintomas. Eu fico, às vezes dou gargalhada, às vezes eu choro, às vezes eu fico todo arrepiado. Mas o que está acontecendo? Será que eu fiquei louco? Aí o guru dele, ele está explicando para os Sannyasi Mayavadi o que o guru dele falou, né? Que esse é um efeito natural, ao se cantar sempre o Mahamantra, que a pessoa desenvolva gradualmente esse amor por Deus e esses sintomas aparecem, né? Então hoje nós vamos ler o verso do 85 ao 88, né? Mas antes disso eu só vou ler os dois versos assim anteriores para vocês terem a ideia do contexto, né? Então, por exemplo, no verso 81, o Chaitanya falou: meu querido Senhor, né, dirigindo-se ao guru dele, né? Que espécie de mantra é esse que você me deu? Tenho enlouquecido simplesmente por cantar este Mahamantra Hare Krishna. O cantar do santo nome em êxtase faz com que dancemos, gargalhemos e choremos. Ao ouvir tudo isso, o meu mestre espiritual sorriu e então pôs-se a falar, né? Então Chaitanya Mahaprabhu contando para o Sannyasi Mayavadi, né, esse diálogo dele, entre ele e o guru dele, né? Aí o guru de Chaitanya Mahaprabhu falou: a natureza do Mahamantra Hare Krishna é tal que quem o canta imediatamente desenvolve seu êxtase amoroso por Krishna. Religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação são conhecidos como as quatro metas da vida, né? Purushartha, as 4 metas da vida, né? Mas perante o amor a Deus, que é a 5ª e máxima meta, Pancha Purushartha, né? Eles parecem insignificantes como uma palha na rua. E aí então vem o verso de hoje, o verso 85. Então eu vou ler aqui o Bengali, né? Panchama Purushartha Premananda Amrita Sindhu Mokshadyananda Jara Naha Eka Bindu. Tradução: continua o guru de Chaitanya Mahaprabhu falando, né? Para um devoto que tem realmente desenvolvido bhava, o prazer obtido de dharma, artha, kama e moksha parece uma gota na presença do mar, né? O que seria esse dharma, artha, kama e moksha, né? Seria esses 4 purusharthas, de acordo com a seção karmakanda dos Vedas, né? De acordo com os Vedas, são as 4 metas da vida humana. Primeiro, dharma, religiosidade, aí artha, a pessoa obtém um avanço econômico, desenvolvimento econômico. Aí depois disso vem kama, ela com esse avanço econômico, ela tem, então ela desenvolve o prazer dos sentidos, né? Ela gratifica os seus sentidos, e depois que ela enjoa de tudo isso, então moksha, ela começa a buscar a liberação, né? Então essa sequência, né, da religiosidade, a pessoa vai, torna-se uma pessoa religiosa, uma pessoa assim que cumpre seus deveres, né? É um bom filho, um bom marido, né? Um bom cidadão, a boa esposa, né? A boa filha, a boa esposa, né? E aí então, vai à missa, vai à igreja, vai ao templo, vai rezar, tal, segue certos princípios. Então, isso é o Dharma, é a vida religiosa. Então, essa vida religiosa automaticamente propicia que a pessoa consiga algum desenvolvimento econômico, né? Ela consegue, através de ser uma pessoa assim,
do bem, né? Uma pessoa piedosa, ela consegue, então, os semideuses, ela faz sacrifícios, né? E aí os semideuses, eles recompensam, e ela tem algum avanço econômico. Aí, com esse avanço econômico, ela vai desfrutar, né? Claro, se ela é uma pessoa religiosa, ela não vai cair na gandaia, né? Beber, fumar, intoxicar. É um desfrute diferente, né? Tipo assim, ela casa, tem filhos, tem uma família próspera, né? Viaja. Assim, nada assim que vai de encontro, não que a pessoa se torne um vicário. Alguns podem se tornar vicários, que são pessoas que transgridem o Dharma, né? Que são adármicas. Não, ela não fica adármica, necessariamente não fica adármica. Ela continua sendo religiosa, só que ela desfruta da vida, né, de uma forma seguindo a religiosidade, mas assim, né? Tem uma família próspera, né? E aí come bem, né? Mora bem, né? Tem assim opulência material, né? Assim, desse jeito. Né? Aí desfruta da vida desse jeito, né? Eu sou uma pessoa que é, assim, digamos que é piedosa, né? E depois de um tempo, né? Quando ela está já numa certa idade, já com a cultura védica, ela então, os filhos já cresceram, já estão todos encaminhados, e aí então ela pratica o quê? Ela pratica moksha, ela começa, muitos se tornam sannyasis, né? Você me desculpe que eu estou falando assim meio estranho, porque eu estou com algodão aqui, que tem aqui um dente aqui que está machucando a minha bochecha, então estou com algodão aqui para, né? Estou falando, parece que estou com alguma coisa na boca, é um algodão, né? E aí então, o que acontece? Ela então adota uma vida renunciada. Então, toma vanaprastha, né? Abandona assim, os afazeres domésticos, às vezes viaja com a esposa, né? Vai em lugar de peregrinação, e finalmente toma sannyasi, e aí busca a liberação, moksha. Então, esse seria o caminho natural para uma pessoa comum. Mas aí tem, Chaitanya Mahaprabhu trouxe o Pancha Purushartha, né? Que é considerado a meta última, que é desenvolver Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Tá? Automaticamente está acima de moksha. Então, Chaitanya Mahaprabhu, o Guru está dizendo que o devoto que desenvolve esse Prema Bhakti nem se interessa por moksha, nem por artha, nem por kama, nem por dharma, ou seja, ele está transcendental a dharma, artha, kama e moksha, né? Como o Chaitanya Mahaprabhu, inclusive, está transcendental aos 4 varnas e aos 4 ashramas, né, do sistema varnashrama, da sociedade, né? Então, como o Chaitanya Mahaprabhu falou, né? Edinaham Vipro na Chararapati, na Vashona Shudro, Ram Vanina Chagrihapati, Nova Nastoja Tirvá. Quinto Prodijam Nikila Paramananda Purnamita de Gopi Bhartur Padakamalayo Das Ano Dasa. Ele fala, eu não sou um Brahmana, não sou um Kshatriya, não sou um Vaishya, não sou um Shudra, não sou um Bonamacharya, não sou um Grihastha, não sou um Vanaprastha, não sou um Sannyasi. Eu sou apenas um servo do bem-amado das Gopis, que é Krishna. Gopi Bhartur, Padakamalayo, Dasa, no Dasa. Né? Então ele transcende esses Purusharthas, né? Então, nesse verso aqui, está dizendo que para esse devoto que desenvolveu esse bhava, esse prazer obtido desses 4 Purusharthas, né? Dharma, Artha, Kama e Moksha, parece como uma gota na presença do oceano, né? Ou seja, que o Prema Bhakti é como se fosse um oceano. E esses 4 Purushartha é como se fosse uma gota d'água no oceano. Ele despreza completamente, né, esse Dharma, Artha, Kama e Moksha. E Srila Prabhupada então explica que, por exemplo, o Srimad Bhagavatam começa onde termina a Bhagavad Gita.
E o que Krishna diz na Bhagavad Gita no final, no capítulo 18? Ele fala, abandone todos os dharmas, né? Sarva dharma parityajya, manekam sharanam vrajat, simplesmente renda-se a mim. Eu vou libertar você de todas reações pecaminosas, não tema. Então, o Bhagavad Gita, assim, Krishna conclui pedindo que Arjuna abandone todos os dharmas e simplesmente renda-se a ele. O que significa renda-se a ele? Simplesmente siga as instruções dele, no caso, lutar na batalha, sem pensar, né, assim, na religiosidade mundana, porque estava com medo de sofrer reação pecaminosa, porque ia lutar contra os parentes, né, ia lutar contra o seu próprio mestre de armas, ia lutar contra seu avô Bhishma. Então, estava muito preocupado com essa religiosidade assim, externa, né? E quando morressem esses patriarcas, a família iria se poluir, as mulheres iriam se poluir, e como não tinha ninguém para protegê-las, elas iam se envolver em sexo ilícito, né? E aí iriam nascer progenie não desejada, e assim, então começou a ficar preocupado com todos esses princípios do Dharma, né? E então, acho que Krishna fala, não cumpra o seu dever, primeiro Krishna falou, não, você é um kshatriya, cumpra o seu dever, né? No Varnashama, né? Lutando nessa batalha. E ao mesmo tempo, medite sempre em mim, ofereça reverência a mim, né? Torne-se meu devoto, né? Mamanava Vamana Bhakto, Madhajamana Maskuru, né? Você certamente virá a mim, né? E aí a Arjuna foi se iluminando e no final Krishna fala, olha, abandona todos os dharmas, né? E simplesmente siga a minha instrução, renda-se a mim. Renda-se a mim significa o quê? Só fazer aquilo que é favorável para a consciência de Krishna, rejeitar o que é desfavorável, né? Dar plena confiança que Krishna me protegerá. E agora está chegando perto do dia de Nishinradeva, né? Que é o protetor dos devotos. Então, ter plena confiança que Krishna sempre me protegerá, né? Não fazer nada que seja fora do desejo de Krishna e do Guru, né? Do plano de Krishna para a sua vida, né? Seguir qual é o plano de Krishna, no caso de Arjuna, Krishna queria que ele lutasse, né? Então, não ter desejo independente desse plano de Krishna, né? Não agir caprichosamente, né? Como Krishna diz também no Gita, ele fala, né? Se você tornar-se consciente de Krishna, você superará todos os obstáculos pela minha misericórdia, pela minha graça. Mas caso você não me ouça, né, e haja com falso ego, estarás perdido. Krishna diz na Bhagavad Gita isso, né? Nós demos até essa aula no domingo passado, aqui no Templo do Rio, né? Sobre esse verso, né? Isso é render-se. E também, além de não agir independentemente do plano de Krishna, também como é que é? Aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável, confiar que Krishna me protegerá em todas as circunstâncias, não ter planos independentes do plano de Krishna, assim, e depender só de Krishna na sua vida. Não depender de outras coisas. Não, eu dependo da minha conta bancária, eu dependo da minha família, né? Sociedade, da amizade, não. Depender só de Krishna. Isso é o quinto. E o sexto sintoma da rendição é estar sempre muito dócil, muito manso e muito humilde. Então é isso que Krishna queria de Arjuna. E aí terminou o Bhagavad Gita. E quando começa a chamar Bhagavatam, logo no segundo verso, o que diz? Dharma proditaka tavotra paramoni matsaranam satam, abandonando toda a religiosidade materialmente motivada. Dharma proditaka kaitavo. Né? Então, o que é esse kaitava Dharma? Aquela religiosidade, você vai lá, dá o dízimo e você receberá 10 vezes mais do que você deu, né? Você vai ser uma pessoa rica, uma pessoa próspera, você vai poder desfrutar, quer dizer, Dharma Artha Kama, né? Muitas nem falam de moksha, né? Só vai desfrutar e pronto, acabou, até o fim da vida, né?
Então, Bhagavatam já começa rejeitando totalmente essa religiosidade materialmente motivada. O Srimad Bhagavatam propõe a verdade mais elevada, que é distinta de Maya, que não está relacionada com Maya, para o bem último da sociedade humana. Essa verdade desarraiga as três misérias do mundo material, né? Que é a miséria causada por outras entidades vivas, misérias causadas pela natureza, fenômenos da natureza, como por exemplo agora temos as enchentes no Rio Grande do Sul, né? Temos a guerra lá na faixa de Gaza, temos a guerra na Ucrânia, temos também, eu estava vendo no noticiário que está tendo uma inundação também na Alemanha, né? Assim, nunca antes vista também, né? Então o mundo está cheio de miséria, né? Miséria causada por vizinhos, miséria causada pela própria família, né? Então, quando a pessoa se rende a Krishna, ela se livra dessas misérias. Não que as misérias não continuem existindo nesse mundo, mas ela fica transcendental, essas misérias não se afeta com essas misérias, porque a meta dela não é o gozo dos sentidos, a meta dela não é desfrutar, né? Então, vamos ver o verso seguinte, esse aqui foi o verso 85, vamos para o verso 86. Esses versos não têm significado de Prabhupada, né? Então nós estamos lendo só o texto até o verso 88, onde haverá o significado de Srila Prabhupada. Então, o verso 86, Krishna Namera fala Prema Sarva Shastrakoi Bhagyase Prema Tomaya Karila Udoi. Diz o seguinte: a conclusão de todas as escrituras reveladas é que devemos despertar o nosso amor adormecido por Deus. És muito afortunado por já teres feito isso. Quem está dizendo isso é o Guru de Chaitanya Mahaprabhu para ele, né? Que ele já desenvolveu esse amor puro, Prema Bhakti, né? Então, as escrituras reveladas, elas dizem isso, que é a meta das escrituras, né? Despertar esse amor adormecido, né? Que quando a gente ouve esses versos, né? Prema Bhakti parece uma coisa assim, que está muito distante de nós, né? Eu jamais vou chegar a esse estágio, né? Está muito longe de mim, né? A gente já tem um pensamento assim, né? Isso é Chaitanya Mahaprabhu, almas especiais, mas nas escrituras se diz Nitya Siddha Krishna Prema Satya Kabunoi Savasari Sudesit Kareu Dói, que esse prema, esse amor original por Cristo, já está no coração de toda entidade viva, não só do ser humano, mas de toda entidade viva já tem esse amor puro por Cristo dentro de nós. Já está esse amor puro dentro de nós, só que está adormecido, né? E como vamos despertar isso? Esse cantar do Mahamantra é o processo recomendado para essa era. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Né? O mestre espiritual pede que o discípulo cante 16 voltas por dia esse Mahamantra, com concentração, com assim foco, né? Sem desviar a mente para outras coisas, para o seu contato pessoal com o nome de Krishna, que não é diferente de Krishna. Então, o contato dele pessoal com Krishna, né? Então, através desse Mahamantra, automaticamente esses sintomas de êxtase vão acabar surgindo. Claro, se a pessoa não comete ofensas, né? Aí tem as 10 ofensas, se ela ofende, blasfema os outros Vaishnavas, se ela acha que o nome de Krishna é igual ao nome de qualquer semideus, não tem diferença. Isso é muito comum na Índia, achar que tudo é igual, que Krishna, Indra, Ganesha, é tudo Deus, não tem diferença, né? Ou então você desobedecer às ordens do Guru e agir como seu falso ego, né? Como Krishna fala no Gita, estarás perdido se você agir com falso ego, né? Ou então você blasfemar as escrituras, você não ter nenhuma fé nas escrituras, achar que as escrituras
estão erradas, né? Que não fala para você desfrutar do jeito que você queria, né? Ou então interpretar o Mahamantra, achar que dá alguma interpretação mundana ao Mahamantra, como se fosse um processo de autoajuda qualquer, né? E depois cometer atividades pecaminosas. E depois vou cantar Hare Krishna. Eu vou pecar à vontade e depois canto Hare Krishna. Vou me intoxicar, vou fazer sexo ilícito, depois eu canto Hare Krishna, né? E também achar que cantar Hare Krishna faz parte do sistema Karmakanda de atividades piedosas para a pessoa, no caso, conseguir esse Dharma Artha Kama Moksha, como se o cantar de Hare Krishna estivesse incluído nesse Dharma Artha Kama Moksha. Quer dizer, eu vou cantar Hare Krishna, vou conseguir prosperidade, aí vou depois me elevar a planetas celestiais, né? Ou então um nascimento aristocrático na próxima vida, ou seja, achar que o Mahamantra tem esse objetivo, né? Vou conseguir dinheiro, vou conseguir um bom emprego, né? Por aí vai, né? E depois achar que não, vou cantar Hare Krishna, né? E o seguinte vou instruir pessoas que não têm fé, pessoas que são ofensivas, sobre esses detalhes, sobre essa profundeza do Mahamantra Hare Krishna, né? Pessoas que não têm fé em Krishna, que não têm fé no processo da consciência de Krishna, que são até ofensivas, né? Vai fazer com que a pessoa ofenda, né? E, finalmente, você canta Hare Krishna, você vai cultivando ainda seus apegos materiais, né? Ao invés de você ter a meta de se desapegar, né? Ser desprendido dos apegos materiais, pelo contrário, você está cantando Mahamantra, mas está cultivando esses apegos materiais, né? Cultivando apego por família, sociedade, amizade, amor desse mundo material, né? Tudo bem que isso tudo existe, mas nós não podemos ficar cultivando o apego a isso, né? O apego à família. Claro que no estágio preliminar, a pessoa deve ter apego aos filhos, né? Não vai cuidar direito dos filhos, isso é natural, né? Deve ter, né, os pais apego aos filhos, os filhos apego aos pais, né? Mas isso no estágio preliminar, mas depois a pessoa não vai ficar cultivando isso, mesmo na velhice, depois que os filhos já cresceram, esse apego, e um apego que vai tirar você do caminho da consciência de Cristo, né? E finalmente, você estar desatento ao cantar os santos nomes vai fazer com que você cometa todas essas ofensas. Então você não vai, aí esse prema não vai surgir, né? Esses sintomas de prema não vão surgir, né? Então, indo para o próximo verso, o verso número 87 diz o seguinte: Premara swabhavya karitita tanu kshobha krishnera charana prapte upajaya lobha. As características do amor a Deus é que, por natureza, ele induz sintomas transcendentais em nosso corpo e faz-nos mais e mais cobiçosos de ter abrigo aos pés de lótus do Senhor. Quer dizer, essa é a cobiça que o devoto tem. Não é que o devoto não tem nenhum desejo. Ele tem desejo, porque a característica da alma é sentir, pensar, sentir e desejar. Então a pessoa não vai parar de pensar, como os budistas querem chegar ao nirvana, não pensar em nada, não desejar nada, não sentir nada. Então, fico tocando aquele gongo ali e achando que se eu ficar concentrando a minha mente naquele som do gongo, eu não vou pensar em nada. Mas isso aí não é possível. Porque até dormindo a mente está funcionando, né? E ela sonha, né? Então, não é possível parar de pensar, mas a ideia é redirecionar os pensamentos, os sentimentos e os desejos, né?
Então, pensar sempre em Krishna, como Krishna diz na Bhagavad Gita, Manmanabhavamad Bhakto, né? Desejar sempre servir a Krishna, desejar o amor por Krishna e tentar sentir, então, essa devoção. Através da prática, você sente essa devoção, né? E desejar os pés de Krishna. E, finalmente, o verso 88, que é o último dessa sequência, que diz assim: Premara swabhave bhakta hasya kandegaya unmata haya nache ityuti daya. O devoto que de fato desenvolve amor por Deus, naturalmente, às vezes chora, às vezes ri, outras vezes canta, e outras vezes corre de um lado para o outro, tal qual um louco. Quer dizer, alguém pode ficar preocupado, poxa, se eu ficar então com prema, vou ser colocado no hospício, né? Vamos pensar que eu enlouquecer. Mas é claro que um devoto que está assim na sociedade, ele controla esses sintomas, né? Por exemplo, Srila Prabhupada, ele estava situado nesse Prema Bhakti, mas ele controlava isso, ele não expunha isso publicamente. Mas ele foi visto várias vezes chorando, né? Inclusive tem aquele famoso episódio, né? Que Prabhupada estava adorando a deidade, está filmado inclusive, né? Está filmado, ele estava adorando a deidade e os olhos dele estavam cheios de lágrimas, né? Ele estava com os olhos assim brilhando, cheios de lágrimas, e fazendo um puja para a deidade e cantando uma Mahamantra. E aí então os devotos viram e depois foram perguntar para ele: Srila Prabhupada, por que o senhor estava chorando quando você estava fazendo o seu puja ali, cantando Hare Krishna? O senhor estava chorando. Por quê? Srila Prabhupada respondeu. Mas antes disso, Srila Prabhupada tinha dito que a diferença entre eles e os seus discípulos é que ele não podia cair, mas os discípulos sim, né? Vocês podem cair a qualquer momento, mas eu não. Mas por que ele falou isso? Porque o único patamar que o devoto não cai mais em Maya, que Maya deixa o devoto em paz, é quando o devoto chega nesse estágio de prema. Aí Maya já não perturba mais o devoto, né? Então, Prabhupada falou: por que o senhor chora, Prabhupada? Aí Prabhupada falou assim: porque eu estou implorando para Krishna para não me deixar cair em Maya, né? Não ficar na ilusão. Aí o senhor falou que você nunca vai, você não pode mais cair e nós sim. Como é que é isso? Aí Prabhupada falou: porque eu choro para Krishna e vocês não. Essa é a diferença. Né? Eu não sou mais superior a ninguém. Eu estou implorando a Krishna, eu estou chorando para Krishna, mas não deixar cair em Maya. Porque Maya é muito poderosa, né? Então, é por isso que naquele verso do Bhagavatam, né, que nós sempre falamos aqui, né, que diz: Nasa prayeshu abhadreshu nitya bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhakti bhavati nastiki. Fala assim: por regularmente ouvir as aulas do Srimad Bhagavatam e também do Chaitanya Charitamrita, do Bhagavad Gita, né? E por servir ao devoto puro, tudo que é inauspicioso no coração, os anartas, são completamente destruídos. São quase totalmente destruídos. Aí tem a palavra quase, né? E o serviço devocional se estabelece como um fato irrevogável. Aí alguém perguntou: por que é quase totalmente destruído? Porque, de acordo com o Rupa Goswami, né, até o estágio de bhava, a pessoa ainda pode cair. A pessoa ainda pode cair. E nós temos um exemplo, vários exemplos nas escrituras, de devotos que estavam situados em bhava e caíram. Por exemplo, a história de Bharata Maharaj. Nós ontem contamos essa história lá na reunião que tivemos lá na Barra, né, na casa da Tita, né? Bharata Maharaj é famosíssimo, inclusive a Índia foi denominada Bharata Varsha, a terra de Bharata, devido a esse rei Bharata Maharaj, que quando chegou na sua idade avançada, né, como todo rei santo, ele colocou lá o seu filho como rei,
o príncipe, e se retirou para uma vida de asceta, né? Tornou-se um asceta, foi para a floresta, e ali ele fazia o seu puja, fazia o seu sadhana regular, adorava, né, Krishna, e estava em êxtase. Mas aí, um belo dia, ele viu um cervo, né, um viadinho, um filhote, se afogando no rio. E aí veio aquele instinto assim, de proteção, de dar proteção aos cidadãos, aos prajas. E ele, então, com esse instinto, ele foi, tudo bem, né? E aí tudo bem, não teria um problema. Ele foi lá e resgatou o servo, né? E salvou a vida dele. E aí começou a cuidar do filhote, né? Alimentar ele, cuidar dele, né? Evitar que ele fosse atacado por outros animais ferozes. E aí, então, resultado, ele ficou tão absorto e concentrado em cuidar daquele servo que ele parou com as suas atividades devocionais, né? Parou o seu sadhana, né? E aí ficou só ali cuidando até o final da vida dele, né? Cuidando daquele viadinho ali, né? Esse é o perigo da pessoa se apegar a algum pet, né? Se ela se apega muito a algum pet, ela pode acabar se desviando da vida espiritual, né? Resultado disso, na próxima vida, ele tomou o corpo de um veado, tomou o corpo de um servo, né? E aí de um cervo, né? Servo não, de um cervo. Aliás, todos são servos, né? Todas as entidades vivas são servos eternos de Krishna, né? Krishnera, Swarupa Roy, Krishnera Nityadasi. Krishnera Tatasta Shakti, Beda Beda Prakash. Né? Que todos os jivas são eternos servos de Krishna. Né? E porque estamos nesse Tatasta Shakti, né? Estamos num corpo material, não estamos nem no mundo espiritual e temos e somos almas, mas estamos num corpo, então estamos na energia marginal, mas Beda Beda Prakash. A alma ela é igual e diferente ao mesmo tempo de Satchitananda, de Krishna, da energia espiritual, né? Então, o que acontece? Ele tomou um corpo de um cervo, mas ele era um cervo que lembrava de tudo da vida passada. Tomou um corpo de um cervo, mas ele é um cervo devoto, né? Porque devido à sua evolução, né, seu avanço na vida passada, ele teve essa bênção de ser um cervo, mas que um cervo consciente de Krishna, né? Então ele, onde estavam os sadhus, ficava ouvindo lá as palestras, né, as aulas, né? E aí na próxima vida tomou um corpo de uma seta chamada Jada Bharata, totalmente assim, autorrealizado, liberado. E aí essa foi a sua última participação aqui nesse mundo material. Depois de Jada Bharata, ele voltou para o mundo espiritual, né? Então, eu vou ler aqui o significado de Prabhupada desse verso, né? É o único que tem significado, né? Srila Prabhupada Ki Jai. Então vou ler de novo o verso, diz assim: o devoto que de fato desenvolve amor por Deus, naturalmente, às vezes chora, às vezes ri, outras vezes canta, outras vezes corre de um lado para o outro, tal qual um louco. O comentário a esse respeito, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami diz que às vezes as pessoas não sentem absolutamente nenhum amor por Deus, mas manifestam sintomas corpóreos de êxtase. Quer dizer, são os prakritas sarrajas. Eles fingem, né? Está tendo sintomas assim, rola no chão, né? Mas tudo isso aí é artificial, né? É baseado em um sentimento, um sentimentalismo. Não é verdadeiro prema bhakti, né? Ora riem artificialmente, ora choram e dançam tal qual loucos. Mas isso não pode ajudar ninguém a avançar em consciência de Krishna, porque é artificial. É um sentimentalismo, né? Ao invés disso, deve-se abandonar tal agitação artificial do corpo ao desenvolver-se naturalmente os sintomas corpóreos necessários. Esses sintomas de Prema Bhakti, eles vêm naturalmente, eles são espontâneos, não é que a pessoa força para isso acontecer, né?
Verdadeira vida bem-aventurada manifesta em risos, choros e danças espirituais genuínas é o sintoma de verdadeiro avanço em consciência de Krishna, possível de alcançar para uma pessoa sempre ocupada voluntariamente no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Como diz Bhagavad Gita, Satatan Kirtayan Tomam, né? Yadantaja Didavatar, né? Sempre cantando minhas glórias, esforçando-se com grande determinação, né? Yadantaja Didavatar, né? Katantamanicha, né? Essas grandes almas me adoram perpetuamente com devoção, né? Se alguém que ainda não é evoluído imita tais sintomas artificialmente, cria caos na vida espiritual da sociedade humana, né? Como aquele verso que diz, né? Srutismit Puranadi Pancharata Vidivina Akantiki Harir Bhaktir Upatvaiva Kalpate. Que aquela pessoa que quer praticar a vida devocional, Bhakti Yoga, caprichosamente, sem seguir, né, as instruções do Guru e sem assim, e sem referência das escrituras reveladas, né, como os Shrutis, os Smritis, os Puranas, Bhagavatam, Bhagavad Gita, né, ela simplesmente causa, e também os Pancharatras, né, que são processos de puja, adoração, então essa pessoa simplesmente causa uma perturbação na sociedade, né, serviço devocional caprichoso, né, como Krishna diz, né, nesse verso que eu citei, né, se você não me ouvir, mas agir caprichosamente, né, seguindo seu falso ego, você estará perdido. Né, Krishna fala para Arjuna na Bhagavad Gita, né? Então, se nós cantarmos uma Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, sem ofensas, podemos alcançar em algum momento da nossa prática, vamos alcançar esse Prema Bhakti, amor puro por Krishna, né? E nossa vida será perfeita. E aí, no final, vamos voltar ao lar, de volta a Krishna, né? Então, encerrando aqui essa apresentação do Chaitanya Charitamrita, Om Gyana Timirandasya Gyana Salakaya Shakshur Amilitanjena Tasmai Shri Gurave Namaha Chaitanya Manobhistan Staptanjena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swa Padam Tikam, né? Eu vou só aqui reler rapidamente, né, esses 4 versos, 85, 86, 87 e 88, né? E depois vamos abrir aqui para as perguntas, caso existam. Se não houverem perguntas, encerraremos, né? Se o Marcelo Magalhães, que é o nosso perguntador oficial, não fizer nenhuma pergunta. Então, o verso 85, para um devoto que tenha realmente desenvolvido bhava, o prazer obtido de Dharma, Artha, Kama e Moksha parece uma gota na presença do mar. A conclusão de todas as escrituras reveladas é que devemos despertar o nosso amor adormecido por Deus. És muito afortunado por já teres feito isso. A característica do amor a Deus é que, por natureza, ele induz sintomas transcendentais em nosso corpo e faz-nos mais e mais cobiçosos de ter abrigo aos pés de lótus do Senhor. No verso 88, o devoto que de fato desenvolve amor por Deus, naturalmente às vezes chora, às vezes ri, e outras vezes canta, e outras corre de um lado para o outro, tal qual um louco. Muito bem. Hare Krishna. Acho que a maioria de nós aqui, pelo menos eu, não tem ainda esses sintomas de chorar, gargalhar, né, correr de um lado para o outro, né? Mas a ideia é estarmos no caminho, né? Vamos ver aqui. Temos o nosso querido Bodhana Tattva Das. Haribol, reverências.
Bhaktival, Hare Krishna, reverências Bhaktival, bom dia, todas as glórias Srila Prabhupada. E aí, temos o nosso perguntador oficial, né, Marcelo Magalhães, Parikshit Das, né, perguntador oficial aqui nas nossas lives no Facebook, e ele pergunta o seguinte: se tiver que ser um louco nesse mundo, que seja por amor a Deus. Ah, com certeza, né? Inclusive, lá em Puri, Jagannatha Puri, muitas pessoas se referem a Chaitanya Mahaprabhu como o louco de Deus. O louco de Deus, né? Então, já que esse mundo material é louco mesmo, né? E a gente acaba assim enlouquecendo com tantas misérias, né? Imagina, por exemplo, agora lá no sul, esse caos lá, essa calamidade, as pessoas vão ficar traumatizadas. Muita gente vai ficar traumatizado com isso, né? Você está muito bem na sua casa, de repente perde tudo, né? Vai causar muito trauma, né? E aí vem aqui a pergunta do Marcelo Magalhães, né? O que Maya teria para nos dar de positivo nesse mundo? A única coisa, na verdade, nada, né? A princípio a resposta é nada, né? Mas Maya tem a sua função, né? Qual é a função de Maya? É a gente entender, né, que o mundo material é miserável, através que a maioria das pessoas tem inteligência de segunda classe, né? Qual é a inteligência de segunda classe? Você tem que sofrer para aprender, né? Assim como, por exemplo, a inteligência de primeira classe, a pessoa ouve e só por ouvir ela já entende tudo e pronto. E ela torna-se consciente de Krishna. Mas a maioria esmagadora tem que sofrer, né? Então é igual a mãe, né? Que põe o filho de castigo, né? Eu dei essa aula na festa de domingo, no Dia das Mães, né? Inclusive eu dei aula desse verso do Gita que Krishna disse: se você não me ouvir, estarás perdido, né? Então a mãe fala: você não me ouve. Eu estou dizendo para você não fazer isso, mas você não me ouve. Então, depois de ter insistido e o filho continuar fazendo aquela coisa errada, ela põe de castigo. Ele sofreu um pouquinho para aprender, né? Ou então, a própria natureza material dá o troco, né? A mãe fala assim: não põe a mão aí na tomada e vai levar um choque. Mas a criança insiste em botar a mão, então leva um choque. Aí nunca mais ela põe a mão, né? Aprendeu sofrendo, né? Não aprendeu ouvindo, aprendeu sofrendo, né? Ou então a própria mãe põe a pessoa de castigo, ou então a pessoa aprende sofrendo mesmo, levando tombos, machucando, né? Então, a função de Maya é essa. E vai testando o devoto, né? E para ele, assim, não esmorecer, né? Não esmorecer, porque se não houvesse Maya, a gente fica acomodado, né? Se Maya não agisse, né? Então, para as pessoas que não são devotos, né? Elas querem Maya, elas querem ficar em Maya, né? Então, tudo bem, elas ficam em Maya, ficam sob a jurisdição de Maya, da ilusão, e sujeitas às leis do karma, sujeitas às reações pecaminosas, né? Sujeitas a muitas coisas que as pessoas falam: isso faz parte da vida. Faz parte da vida material, não da vida espiritual, né? Então, existem vários sofrimentos nesse mundo que são reação, né? Porque a pessoa está iludida, achando que é o corpo, identificada com o corpo, identificada com um falso personagem nesse corpo, né? A falsa identificação, né? Mas Rupa Goswami, ele diz: Sarvopad Vinirmuktam Tata Paratvana Nirmalam Rishikena Rishikesha Silanam Bhatirutama, né? Que verdadeira bate de primeira classe, a pessoa ela é Sarvopad Vinirmuktam, ela se livra de todas as identificações, que eu sou homem, sou mulher, sou
sou brasileiro, sou cristão, sou hindu, sou muçulmano, sou inglês, sou isso, sou jovem, sou velho, E ela se livra dessas identificações, upadhis, chamados upadhis, né? Então esses upadhis, né? Sarva upadi, vinir muktam, ela está livre dessas identificações, né? Sarva quer dizer todas, upadi, identificações. Vinir muktam, ela está livre dessas identificações, né? Tatparatpana nirmala, ela se livra de todas as contaminações materiais, né? E aí, Rishikena Rishikesh, ela ocupa os seus sentidos no serviço a Rishikesh, que é o controlador dos sentidos, né? Então disse que Bhakti Rutama, isso é Bhakti de primeira classe, né? E outro verso também que é semelhante a esse, que fala assim, Anyabilasita Sunyan Gyana Karma Anavrita Anukulina Krishnanu Bhakti Uchate, né? Agora eu não sei se é Bhakti Uttamaya esse, outro é Bhakti Uchate, né? Então, disse que Bhakti, devoção pura, é quando a pessoa Anyabilasita Sunyan, ela assim, abandona todas as atividades mundanas, do outro sentido, e Gyana Karma de Anavritam, toda a atividade frutiva e todo cultivo assim, intelectual de conhecimento teórico, né? Que não leva assim, uma realização prática, né? E aí, Anukulina Krishnanu, ela segue estritamente as instruções de Krishna, né? Anukulina Krishnanu, aí ela realmente se diz que é devoção de primeira classe, Bhakti de primeira classe, né? Então, inclusive é dito, né, que Bhukti Mukti Siddhikami Sakalya Santa Bhakta Nashkami Atayeva Santa, que só o Bhakta que alcança a paz, né? Porque ele não tem nem desejos materiais para gozo dos sentidos e nem está desejando liberação, né? Moksha. Ele não está querendo nem assim atividades frutivas, religiosidade mundana para conseguir bens materiais e desfrutar, que seria Bhukti, né? O Bhukti, ele está ansioso, fica em ansiedade, porque ele está assim, desejando esse gozo do sentido. E Mukti, esses que estão querendo, almejando a liberação, essas pessoas ficam ansiosas, né? Sakalya Santa, eles não alcançam a paz. Mas Bhakta Niskama, Atayeva Santa, eles alcançam a paz, né? Então, quanto a isso, tem esse verso, inclusive, fala muito de prema, que é a meta última da vida, mas existe um processo, existe um passo a passo, chama Vikrama, né? Existe um passo a passo, assim, várias etapas que o devoto vai galgando até alcançar esse prema, né? E estávamos estudando sobre isso ontem, na nossa reunião, que é o seguinte verso, está no Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 23, verso 14 e 15, que diz assim: Adoshradha tata sadhu sangota bhajana kriya tato narta nivritisya tato nishta rutistata atashaptis tato bhavais tata prema bhudanchati sadhukanam ayan premna pradur bhave krama. Diz assim: no começo deve haver fé, então, que é Shraddha, né? Uma fé, uma convicção, não é bem fé, mas não é que você acredita em Deus, acredito. Não. Você acredita em Deus? Não, tem certeza que Deus existe. É uma convicção. Nessa fé assim. Eu acredito em Deus. Não é bem assim, né? Então, no começo deve ter esse Shraddha. Então a pessoa fica interessada em se associar com devotos. Sadhu Sangha, né? E depois disso a pessoa é iniciada pelo mestre espiritual e executa os princípios reguladores sobre suas ordens. Bhajana Kriya. Começa a praticar sadhana, seguindo as instruções do Guru, né? Bhajana Kriya. Se purifica, né? E assim a pessoa fica livre de todos os hábitos indesejados, todas as impurezas, né? E fica firmemente fixada
no serviço devocional. Depois disso, desenvolve-se o gosto, ruchi, e Atta Shakti, um apelo pelo serviço devocional. E este é o caminho do sadhana bhakti, a execução do serviço devocional de acordo com os princípios reguladores. Gradualmente as emoções se intensificam e finalmente ocorre um despertar do amor. Depois desse apego, vem bhava, o despertar do amor, né? E aí então esse bhava vai se intensificando gradualmente até o devoto alcançar prema, né? Amor puro por Krishna, né? E quanto a não desejar liberação, Bhaktivinoda Thakur ele ora: Kita Jamna Hauyata Tulya Dasa. Bhaktivinoda Thakur ora para que ele possa nascer como um inseto insignificante na associação dos devotos. Como os devotos estão ocupados no serviço ao Senhor, qualquer pessoa que viva com eles também vive em Vaikuntha. E ele fala ainda, portanto, Tumita Thakura Tomara Kukura, Balia Janara Moria. O Sharanagati 19, ele fala, assim ele se oferece para se tornar o cachorro de um Vaishnava. Né? Há muitos outros casos em que o animal de estimação de um Vaishnava foi devolvido ao lar, voltou ao lar para Vaikuntha, de volta ao Supremo. Tal é o benefício de alguma forma ou outra, tornar-se o favorito de um Vaishnava. Quer dizer, o cachorro de um Vaishnava é misericórdia, né? Ela está sempre ouvindo Mahamantra, está tomando prasada, né? Aí ele diz assim, Srila Bhaktivinoda Thakur também cantou Dita Jamna Hau Yata Tulya Dasa. Nascer repetidamente não há nenhum mal em nascer repetidamente. Nosso único desejo deveria ser nascer sob os cuidados de um Vaishnava. Né? Então, nem Moksha, mesmo devoto. Né? E mesmo Chaitanya Mahaprabhu, ele orou, né? Ele fala, Shikshastka, né? Nadanam, Nadjanam, Nasundarim, Kavitano Vajagadisha Kamai, Mama Janmani Jamanisvare, Vavatabhaktira Raitu Kitvayu. Ele fala assim, Nadanam, ó meu Senhor Supremo, Nadanam. Nadanam quer dizer, eu não quero nada não. Nadanam. Ou seja, eu não quero opulências. Nadanam. Danam quer dizer opulências. Né? É como falar, eu não quero nada não. Né? Nadanam. Nadjanam. Eu não quero seguidores. Não quero ser um cara famoso, ter distinção, prestígio. Né? E na Sundarim, eu não quero belas mulheres, nem feias. Né? Não estou interessado em gozo do sentido, né? Prazer sexual. Né? Kavitan vá. Eu não quero nem ser reconhecido como um kavi, como um erudito. É como Chaitanya Mahaprabhu, que era um erudito na sua juventude, mas depois parou com isso. Né? Ele era um professor de sânscrito, né? Erudito, e ele assim, parou também com isso aí, só ficou cantando Hare Krishna. Né? Kavitan vá. Jagadisha Mama Janmani Jamanisvare. Mesmo que eu tenha que nascer repetidas vezes nesse mundo, Bhavatá Bhakti Haituki, eu só quero meu serviço devocional imotivado, né? em minha vida, nascimento após nascimento. Quer dizer, essa aí é a posição de um transcendentalista que alcançou esse nível de prêmio. Né? Então é isso, eu vou encerrar por aqui. Agradeço aqui a participação de vocês, né? Obrigado pelas perguntas, Marcelo, e Hare Krishna. Até a próxima, então. Ótimo fim de semana. Hoje temos aula no templo de Maharaj Chandramukha, na Barra da Tijuca. Hoje é Ekadasi, não devemos comer grão de cereais, né? Alguns jejum totalmente. O Bodhana, não sei se está ainda fazendo esse jejum total, mas parece que ele diz que não. Que agora não está mais fazendo isso, não sei. Né? E também, lembrem-se que todas essas aulas estão sendo postadas no YouTube, né? No canal Krishna,
Como é que é? ISKCON Rio Bhakti Center, né? O canal, né, do YouTube. Então, essas aulas são postadas lá de forma organizada, né, pelo Prabhu Harinath. E lembrando também que nós estamos agora fazendo construções aqui na ISKCON em Itaiangá, no Rio de Janeiro, e todas as doações que quem quiser fazer para podermos trazer Jagannatha de volta para baixo, né, para descer para o salão grande, né? Então todas as doações serão bem-vindas, né? Então, muito obrigado, Hare Krishna, todas as glórias pela Prabhupada. Jai.